Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma devocional nessa noite. E hoje nós meditaremos no texto que se encontra em João 8,44. Ele fala da nossa luta e de quem é o diabo. Nesse texto, ele fala sobre o diabo como pai da mentira. Ele diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Hoje nós veremos 4 dicas, 4 atitudes que nós podemos ter para que nós possamos vencer o diabo e vencer as mentiras que ele nos conta. A primeira coisa que nós podemos fazer nessa noite e meditar é conhecer o nosso inimigo, conhecer o diabo. Até mesmo as pessoas que não frequentam a igreja sabem qual é a figura do diabo. Diabo, Satanás, enfim, vários nomes dados, capeta, vários nomes dados para quem era Lúcifer, o anjo de luz do céu que foi expulso quando quis ser igual a Deus. Muitas pessoas imaginam o diabo com tridente, chifres, não sei quantas cabeças, quantos braços, quantas pernas, como uma figura de medo, como aquelas que passam em diversos desenhos infantis, animes, monstros que, enfim, que as crianças imaginam. É esse o tipo de monstro que as pessoas imaginam, mas na verdade não, ele era um anjo, um querubim, era o anjo mais bonito do céu, mas perdeu toda a sua glória quando veio aqui para a terra. O diabo, ele não tem, a gente não pode dizer, ele é assim, assim, assim. Eu não tenho esse conhecimento, mas o que nós podemos ter certeza das ações dele e de como ele é. Por isso, nós vamos agora conhecê-lo. É o primeiro ponto para que nós possamos derrotá-lo. Conhecê-lo. Primeira coisa que nós podemos saber dele, que ele é um ser observador. Ele sempre nos observa. A primeira menção que a Bíblia faz ao mal, ao diabo, é em Adão e Eva, na primeiro casal, quando eles pecam. E o que a Bíblia sempre disse durante toda a Bíblia sobre o diabo? Que o diabo estava a observar as pessoas, estava a observar Eva e se enroscou e possuiu a serpente. E ele estava a andar pela terra e via o seu servo Jó. Enfim, todas as vezes ele está ao nosso redor e a Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Que o diabo veio não mais para matar, roubar e destruir. O que um ladrão faz muitas vezes antes de roubar? O que ele faz? Ele sempre observa a sua vítima. Quando é um roubo de casa, quando é um roubo maior, ele sempre observa. Então, por exemplo, na minha casa, que tem um portão alto, fechado, escuro, a gente sempre sai com o carro. Então, geralmente, quando alguém vai roubar, eles vêm, todos os dias a pessoa sai nesse horário, todos os dias a pessoa sai com esse carro, então se eu chegar lá no tal horário, eu vou conseguir pegar. E a pessoa tem isso de valor, então o bandido, ele sempre nos observa, e com o diabo não é diferente, ele está sempre a nos observar. E por ele nos observar, ele usa os nossos pontos fracos para nos atingir. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, e por isso ele usa todos os nossos pensamentos ruins, todas as nossas fraquezas, para nos intimidar e para nos levar ao pecado. Por exemplo, tenho certeza que muitas das pessoas que nos assistem estão agora assistindo, se assistem no horário que é postado, chegaram do trabalho, por exemplo, quem trabalha o dia inteiro. Ou então, muitos alunos que assistem acordam cedo, ou ficam o dia inteiro na escola, ou passam a tarde inteira na escola. Ou até mesmo aqueles que não trabalham, aqueles que ficam em casa, aquelas donas de casa que ficam em casa, que limpam a casa, que lavam a roupa e que fazem a comida. Isso tudo cansa. O que tem no final? O que tem na quarta-feira? O culto. Quantas vezes o diabo não vira para as pessoas e diz: Não, hoje você tá cansada, aproveita para dormir essa noite, meio da semana.
Vai dormir, aproveita para renovar as energias. Não precisa ir na igreja hoje, você vai no domingo. Muitas vezes é isso que nós escutamos do diabo. E essa é uma forma de nos tentar. Ele conhece o nosso cansaço e por isso ele nos tenta a ficarmos em casa, nesse exemplo. Mas não é só isso, ele faz isso de diversas maneiras. Quando ele nos tenta a fazer algo que nos faça, que nos dê o que queremos mais rápido. Por exemplo, vamos supor, você queira muito ir bem numa prova, mas você não conseguiu estudar, você não conseguiu fazer direito, ou então você quer muito um aumento no seu trabalho, mas você não tá conseguindo esse aumento, aí o diabo vira pra você e fala, não, mas cola na prova, qual que é o problema? Você vai colar só pra conseguir nota boa, ninguém nem vai saber. Ele sabe que você tá com medo de ter aquela nota e por isso ele vai lá e nos tenta. Ou então, no caso do aumento, não fala pro seu chefe que você fez isso, não fala você, mas ninguém vai saber, né? Fala que ele te dá o aumento. Tantas vezes isso acontece conosco, e isso aconteceu com Eva, porque o diabo, antes de tentar a Eva, ele descobriu o que ela sabia e o que ela não sabia. Ele perguntou assim, Deus disse que você não poderia comer de nenhum fruto desse jardim? Aí ela disse, não, ele disse que nós não poderíamos tocar nem comer apenas essa árvore. Na hora que ela disse isso, o diabo percebeu, então ela não entendeu direito o recado, eu vou poder manipulá-la, porque ela disse que não pode tocar, Deus não disse nada em relação a tocar. Agora eu já sei o ponto fraco dela, ela não conhece completamente a verdade, então vamos adicionar mais uma meia mentirinha aí. Eu não vou mentir completamente, eu só vou adicionar uma mentira que ela vai acreditar e eu vou conseguir levá-la ao pecado. Então ele primeiro conheceu o ponto fraco, conheceu o nível de conhecimento de Eva antes de levá-la ao pecado. E é isso que ele faz conosco. Então nós devemos sempre vigiar. O que a Bíblia diz, vigiai e orai para que não caís em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos defeitos e o diabo sempre está ao nosso derredor, buscando uma brecha, que são os nossos defeitos, os nossos pensamentos ruins. Ele busca uma brecha para que nós possamos pecar e nos afastar de Deus. O segundo ponto sobre o diabo é que ele é astuto. Ele é como a víbora, sabe? Aquela cobra que ela vai chegando assim de fininho, sem ninguém perceber, vai se esgueirando nos ralos, no fundo, até uma hora que a pessoa tá despreparada, tá desconcentrada, ela vai lá e dá o bote, como uma cobra. Assim o diabo fez, assim o diabo faz. Ele espera uma hora assim que a gente baixou a guarda para vir nos atacar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele espera um momento que nós não imaginamos que possamos pecar. Um momento que você está ali, tranquila em algum lugar, ou tranquilo em algum lugar, e aí o diabo vem em você e te passa aquele pensamento ruim. É o que acontece. Então nós devemos sempre com a guarda ali em pé. O que seria essa guarda? O escudo da fé, o cinturão da verdade, todo o armamento que Paulo nos disse nós devemos ter, nós devemos sempre usar, sempre estar em comunhão com Deus, sempre estar com o nosso escudo, aquela confiança inabalável no Senhor, porque o melhor jeito do diabo nos afastar de Deus é com as dificuldades, e se nós não conseguimos nos proteger com a fé, ele consegue nos derrotar. Muitas vezes nós baixamos esse escudo da fé, e quando nós baixamos o escudo da fé, o que ele faz? Ele vem com as dificuldades. A fé não é a confiança em Deus. Quando nós abaixamos essa confiança, nós ficamos vulneráveis ao ódio, ao mal, e por isso ele nos ataca. Muitas dificuldades que nós passamos, a fé muitas vezes nos segura, mas quando nós não praticamos essa fé, o que acontece? Nós caímos. Então nós devemos sempre usar o nosso armamento. Depois, ele é completamente inimigo de Deus, por isso ele não faz nada que Deus faça. Não, ele não conhece a Bíblia mais do que o crente. Não. Eu ouvi isso do pastor Valdomiro. Muitas pessoas dizem isso, mas não, somos nós que não estudamos tudo que nós temos para estudar. Não é?
ele não fala a verdade, como o próprio versículo diz. Ele é mentiroso e pai da mentira, e não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque ele não sabe falar a verdade. Mas, Carol, lá em Adão e Eva, você mesma disse que ele disse uma meia mentira, uma meia verdade. Não. Não existe meia mentira nem meia verdade. O que eu quis dizer é que ele pegou um fato, adicionou uma mentira e contou para Eva. Mas isso já torna tudo mentira. Como Abraão fez quando ele chegou no Egito e disse: ai, faraó, essa aqui é minha irmã Sara. Era irmã dele, mas era também esposa. E essa meia verdade, essa meia mentira, transformou tudo em mentira. Porque não existe meio mal nem meio bem. Deus não é meio mal e meio bem. Não tem um pouquinho de mal no bem, não tem um pouquinho de bem no mal. Mal é mal, bem é bem. O diabo é mentiroso e Deus fala apenas a verdade. É isso que nós devemos entender. Depois, o diabo, ele é personificável, ou seja, ele consegue se disfarçar nas formas mais estranhas. Ele está em todos os lugares. Então, ele sempre tem uma maneira de nos tentar, através das pessoas, até mesmo Pedro, que era um discípulo tão fiel a Jesus Cristo. Jesus disse para ele: parte daí, Satanás, porque Satanás estava usando Pedro. E isso acontece muitas vezes. Uma professora minha uma vez nos contou na sala de aula que ela trabalha na parte administrativa de um cais. E aquele serial killer que muitas pessoas já ouviram falar, eu tenho certeza, Tiago, ele trabalhava nesse mesmo lugar como segurança, como porteiro, né, da parte. E aí ela trabalha nesse cais, eu acho que é um cais mesmo. Ela trabalha nesse cais e aí tinha uma colega dela que ela tinha muito medo desse Tiago. Mal sabia ela que era a mesma pessoa que trabalhava. Ele matava, antes dele ser preso, ele matava as pessoas as mulheres no ponto de ônibus. Então ele ia até o ponto de ônibus, atirava na mulher e ia embora. Psicopata, né? Tem sérios problemas neurológicos. Ele apenas matava por puro prazer. Então, ele chegava assim nos pontos de ônibus e atirava. E essa amiga da minha professora, ela sempre pegava o ônibus. E aí ela virava para esse porteiro e dizia: Tiago, não sabia que era o mesmo. Tiago, vai até o ponto de ônibus comigo porque eu tenho muito medo daquele serial killer me matar. Ela estava literalmente ao lado do mal. Ela estava contando com o serial killer para protegê-la do próprio serial killer. Então o mal, ele nem sempre tá nas pessoas que a gente tem certeza que são más. O mal não tá só dentro da cadeia, não. O mal está em todos os lugares. Existem pessoas más. E outra coisa, a Bíblia diz em Coríntios que o diabo pode se disfarçar de anjo de luz. Então o diabo está em todos os lugares. A única maneira que nós temos de vencer esse inimigo é vigiando sem parar, porque ele é personificado. Então, agora que nós já descobrimos quem é esse nosso inimigo, nós já vamos poder ficar mais atentos, saber que nós temos que ficar sempre de olho. Segunda dica que nós temos aqui é que nós não podemos confiar em nós mesmos para que nós possamos vencer o diabo. Isso não existe. Não tem como nós sozinhos vencermos o diabo, porque quando nós estamos longe de Deus, nós estamos perto do mal. E quando nós estamos perto do mal, nós somos escravos do mal. Por isso, sem Deus não é possível vencer o diabo. Lembre-se, se eu estou perto do mal, eu estou longe de Deus. O único caminho para chegar a Deus é por meio de Jesus Cristo. Então, se nós não nos agarramos em Jesus Cristo, não tem como se afastar do mal. Por isso nós devemos sempre contar com Deus. Nunca esperar que nós consigamos resolver os nossos problemas sozinhos, porque nós não conseguimos. A comunhão com Deus e com a igreja é a melhor maneira de vencer o mal, de vencer as mentiras contadas por Deus. Pelo diabo.
Outro ponto que nós temos aqui é que nós devemos entender que as mentiras nem sempre são externas, muitas vezes elas começam dentro de nós. Muitas mentiras que os adolescentes escutam muito essas mentiras. Eu sou horrível. Então, se eu sou tão feia assim, eu não preciso me arrumar, eu não preciso fazer nada, eu já sou feia mesmo. Ou então, eu sou uma pessoa horrível. Então, já que eu sou uma pessoa horrível mesmo, eu não preciso mais tentar melhorar, porque eu não vou conseguir mesmo, eu já não consegui. Muitas mentiras que o diabo nos conta para os adolescentes. Muitas mentiras de minimizar as coisas, por exemplo, é só uma mentirinha, é só uma caneta. Quem vai sentir falta de uma caneta? Essas são algumas das mentiras que o diabo muitas vezes nos conta. E essas mentiras, muitas vezes, essas coisas dizendo não tem problema fazer isso, elas começam aqui, ninguém nos diz, não. Nós temos uma luta interna acontecendo dentro de cada um de nós. Quando nós alimentamos o mal fica mais forte. Quando nós alimentamos o bem vence. É assim que acontece dentro de nós. Por isso nós temos tanta necessidade de nós alimentarmos a palavra do Espírito, alimentarmos o Espírito com a palavra de Deus e a oração. Porque se nós não alimentamos o bem, ele não consegue vencer no nosso dia a dia. E é isso que acontece quando nós temos mentiras internas. Tantas vezes as mentiras vêm de dentro de nós. Às vezes eu tô aqui mexendo no celular e de repente me vem um pensamento mal, por exemplo. Eu quero que fulano, ou ciclano, ou beltrano morram. Ou então, qualquer pensamento, tipo, ai, quando a minha mãe chegar eu vou mentir pra ela. Todos esses pensamentos começam dentro de nós. Está dentro de nós. Então nem sempre nós devemos ficar atentos só ao que está aqui fora. Nós temos que ficar atentos ao nosso pensamento. Porque tudo que nós pensamos também nos influencia. Então nós devemos ficar atentos a isso. E o último e mais importante, a mais importante atitude para vencermos o mal é nos aproximarmos de Deus. Através da leitura bíblica, através da oração, nós devemos sempre estar mais próximos de Deus, porque sem Ele não é possível vencer o diabo. Então, relembrando aqui, os nossos 4 pontos são: nós devemos conhecer o inimigo, que nós podemos fazer isso através da leitura da palavra de Deus, através do estudo da Bíblia, porque a Bíblia nos dá muitas informações sobre o diabo e através das histórias nós podemos perceber como ele age. Então, ele é observador, astuto, ele é completamente inimigo de Deus, também é personificável, ele está em todos os lugares, de todas as formas ele consegue nos vencer, ele está sempre ali nos vigiando, esperando uma brecha para nos atacar. Nós não podemos confiar em nós devemos sempre confiar em Deus, porque nós sozinhos não conseguimos, nós temos que ter consciência das nossas limitações, que são muitas. Terceiro ponto, nós devemos entender que as mentiras nem sempre são externas, muitas mentiras começam nos nossos pensamentos. E o quarto ponto, nós devemos sempre nos aproximar de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós até hoje. Senhor, eu te peço nesse momento que esteja nos abençoando e nos permitindo entender a palavra que está na tua Bíblia, ó Pai. Senhor, eu te peço nesse momento para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com cânceres, ó Pai, aqueles que estão presos a uma cama, Senhor, eu te peço, esteja com essas pessoas, ó Pai, levanta-as para a honra e glória do seu santo nome. Mas, Senhor, se não for da tua vontade, eu te peço que o Senhor esteja dando força e coragem a cada uma. Senhor, permita que elas possam manter o seu escudo da fé bem firme, para que elas possam derrotar o mal, dia após dia, Senhor. Senhor, eu também te peço por aqueles que passam por problemas familiares, financeiros, que o Senhor possa estar ajudando-os, ó Pai, assistindo as suas vidas. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor, amém. Bom, amanhã nós teremos um churrasco comunitário na casa do irmão Heber, estão todos convidados, cada um levando o que puder contribuir para o nosso churrasco. Teremos nossos cultos normais aos domingos, às quartas e nossas devocionais como sempre. Maio, mês da família, e dia 29 nós teremos os nossos batismos em comemoração ao aniversário da igreja.
Que Deus possa estar nos abençoando. Até a próxima devocional. Deus tudo pode, sim, pode fazer, ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor, as nossas lutas são provas de amor. Entregamos nas mãos do Senhor, mesmo os problemas que trazem pavor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda amargura transforma em louvor. Raios de luz Ele quer enviar, todas as coisas irá revelar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor, as nossas lutas são provas de amor. Deus tudo pode, sim, pode fazer. Deus tudo pode fazer.